dois que eu sempre lembro quando eu falo isso de filmes que surpreendem muito é o Parasita, que não tem como se adivinhar o que vai acontecer nesse filme, é uma surpresa atrás da outra, eu adoro esse filme. E Garota Exemplar, que é um dos meus filmes favoritos, eu indico pra todo mundo, porque ele é muito bom. Quando a investigação é assim muito na cara, eu já descubro no começo, perde toda a graça pra mim do filme. Você sabia que além do Mycroft, o famoso detetive Sherlock Holmes tem uma irmã? Ela se chama Enola Holmes e ela ganhou um filme próprio na Netflix, que foi inspirado nos livros da Nancy Springer, que contam como a irmã mais nova de um dos maiores investigadores da cultura pop também é uma baita investigadora. E como o mistério não falta no nosso mundo real, será que os dois irmãos conseguiriam desvendar e solucionar os casos mais misteriosos e mais bizarros que permanecem até hoje sem solução? Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Guerreiro e hoje eu tô aqui no canal Tá Explicado da Estácio pra mostrar pra vocês como a Enola e o Sherlock Holmes fariam pra solucionar mistérios reais, só que baseado nos métodos de investigação que eles usam na ficção. Então vamos começar com o caso do Zodíaco, que é um dos mistérios policiais mais famosos entre os casos e que até hoje ele permanece sem solução. Entre os anos 60 e 70, um serial killer começou a enviar cartas com enigmas diferentes para vários jornais locais lá da Califórnia. Inclusive, alguns desses enigmas não foram decifrados até hoje, o que é bizarro porque já faz muito tempo e ninguém conseguiu decifrar. Inclusive, ele contou também que na última carta que ele mandou, se a polícia conseguisse decifrar os enigmas dele, eles iriam descobrir a sua real identidade, porém ninguém conseguiu. E aqui entram o Sherlock Holmes e a Enola, então tanto nos livros quanto nos filmes e séries, os dois personagens têm um grande poder de observação e dedução lógica incríveis para solucionar casos que envolvem códigos e enigmas. Um exemplo é o que acontece nas Aventuras dos Homenzinhos Dançantes, em que o Sherlock examina vários desenhos de homenzinhos palito e ele fica observando as posições diferentes desses desenhos. E aí ele entende que esses desenhos eram na verdade cifras que representavam ou uma letra do alfabeto ou um número. Então depois que ele faz uma análise de frequência desses códigos, ele consegue entender o que eles significam e aí ele consegue solucionar os enigmas do caso. Já a Enola também decifra os códigos deixados pela mãe dela, que desaparece do nada, mas comunica com ela através de mensagens criptografadas. Isso significa que, no caso do Zodíaco, os irmãos iam fazer justamente isso: analisar a frequência de símbolos através do método de análise de frequência para entender os padrões que se repetem e como elas podem indicar letras ou até palavras como sim e não. O problema no caso do Zodíaco é que o primeiro enigma que ele mandou foi solucionado em menos de um dia, então ele começou a deixar os códigos dele cada vez mais difíceis. Mas dá pra imaginar que os irmãos iam ficar tão curiosos e eles iam se sentir tão desafiados que eles só iam parar quando eles descobrissem, solucionassem todos os códigos e os enigmas pra descobrir quem realmente era esse serial killer, quem era o Zodíaco, porque até hoje ninguém sabe. Sabe um caso que eu acho que eles poderiam super solucionar e todo mundo ia amar? O da Madeleine McCann, que é um dos casos, se não o caso mais famoso de desaparecimento de crianças e pessoas. É um caso gigantesco. Todo ano saem informações novas sobre esse caso. A Madeleine era uma menininha que ela foi sequestrada, ela sumiu do quarto do hotel em que ela estava hospedada com os pais em Portugal e ela simplesmente sumiu, do nada. Ninguém sabe o que aconteceu, tem várias evidências, muitas pessoas que estavam lá no local, muitas entrevistas que fizeram, enfim. Esse acho que é um dos casos que todo mundo assim quer mais descobrir a solução, o que aconteceu, se ela tá viva, se ela tá bem e se ela realmente foi sequestrada. Ai, droga! Oh, meu celular estragou todo o meu momento. Outro caso muito misterioso é o caso do Paço Dyatlov, que no fim das contas chegou com várias teorias que tentavam explicar o que realmente aconteceu com base no poder da dedução, porque eles não encontraram nenhuma evidência ou pista que fosse assim suficiente para comprovar o que realmente tinha acontecido naquele dia. Então, como eu disse pra vocês, tem várias teorias, se liga. Nesse caso bizarro, um incidente resultou na morte de 9 esquiadores nos Montes Urais, na antiga União Soviética, em fevereiro de 1959. A parte estranha é justamente o que causou esse incidente, porque o que eles encontraram lá era bem esquisito.
Por exemplo, as barracas dos esquiadores foram rasgadas de dentro para fora. Teve 2 vítimas também que tiveram fraturas cranianas. Outros tiveram costelas quebradas e as mãos queimadas com fogo. Entre as teorias estranhas dos investigadores, uma delas diz que o incidente aconteceu depois que o vento ao redor de uma montanha produziu ondas sonoras que causaram ataques de pânico em todos os esquiadores. E aí eles ficaram desesperados, tentaram fugir pela encosta e acabaram caindo em uma espécie de buraco. E depois que se recuperaram, eles não conseguiram encontrar o caminho de volta para o abrigo e sofreram de hipotermia. Também tem gente que acreditou que eles sofreram um ataque militar porque tem registros de testes feitos com bombas na região. E outra, por mais absurda que pareça, é que tem muita gente que acredita que eles foram atacados pelo abominável Homem das Neves. Essa é a melhor, né? Essa é. Então assim, por mais que o Sherlock e a Enola sejam personagens fictícios, as habilidades deles de investigação e dedução são quase sempre voltadas para coisas reais. Por isso, nesse caso, eles provavelmente se aproximariam da hipótese mais real possível, que poderia ser, por exemplo, uma avalanche. E no ano passado, a teoria mais plausível para tentar explicar o que aconteceu no incidente do Passo da Dyatlov foi que todos os esquiadores acordaram no meio da noite em pânico dentro das barracas porque tinha uma avalanche que estava prestes a acontecer. Por isso eles correram para uma floresta próxima, mas aí eles se separaram em grupos e como estava muito escuro e muito frio, um dos grupos decidiu fazer uma fogueira e isso explicaria as queimaduras nas mãos, enquanto os outros tentavam retornar para as barracas em busca de mais roupas, e foi nessa busca pelas barracas que eles foram levados pela avalanche e isso explicaria o trauma causado nos corpos. E esse caso, inclusive, é um dos meus casos favoritos, porque ele tem muitas teorias, muitas evidências, mas ninguém consegue explicar, assim, com certeza absoluta, o que realmente aconteceu naquele dia. Então, antes de ir pro próximo, já se inscreve aqui embaixo e também aproveita e me deixa nos comentários aqui qual caso você acha o mais absurdo de todos. O próximo mistério real é sobre o Jack, o Estripador, que foi outro serial killer que também nunca foi identificado. Esse caso aconteceu na Inglaterra em 1888 e aí várias vítimas começaram a aparecer sem alguns órgãos internos e esse serial killer também mandava cartas para a imprensa local. A história sobre esse mistério é tão conhecida e tão famosa que já apareceu em várias séries e filmes e apareceu até em um jogo do Sherlock, onde ele tenta solucionar o caso. Mas como Sherlock e a Enola conseguiriam solucionar esse caso lá em 1888. Nessa época era impossível usar as impressões digitais como evidência, porque isso só foi possível 20 anos depois do caso do Jack o Estripador. Então nesse caso eles provavelmente procurariam por padrões nos métodos do serial killer, assim como eles fazem para decifrar códigos. Por exemplo, esse serial killer mandava cartas para a imprensa, então eles começaram a mandar essas cartas para vários lugares para ver se alguém conseguia identificar a escrita dele e apontar alguém como suspeito. Aliás, isso acabou causando uma verdadeira loucura no meio da investigação, porque várias pessoas, e principalmente jornalistas, começaram a mandar várias cartas que não eram reais, que não eram do Jack Estripador, para os jornais, para aumentar ainda mais o número de venda deles. Mas pelo menos 3 dessas cartas eram realmente do Jack Estripador, porque ele mandava pedaços das vítimas junto nas cartas. O que o Sherlock e a Enola poderiam fazer é justamente entender a forma como essas cartas foram escritas e entender os padrões das letras e palavras, que é um recurso utilizado até hoje para identificar até se os autógrafos de artistas são reais. A partir disso, os detetives podem analisar outro padrão nos crimes, que é a remoção dos órgãos. Na vida real, os investigadores suspeitaram e investigaram 76 açougueiros que chegavam nas docas em Londres, mas aí eles perceberam que a presença deles não coincidia com as datas dos crimes. Por isso, eles começaram a criar um novo perfil criminal focado em médicos e cirurgiões. E o Sherlock e a Enola fariam isso com toda certeza, porque os órgãos eram removidos de forma cirúrgica e não de uma forma atrapalhada de quem não sabia o que estava fazendo. Então, para isso, o Sherlock e a Enola cruzariam os seguintes padrões. Primeiro, eles focariam em investigar médicos e cirurgiões da região e depois eles iam analisar a forma de escritas de cada um deles, possivelmente chegando, no real suspeito, porém isso não foi feito na época e eles deveriam ter feito isso, porque com certeza teriam mais provas e evidências. Ui! Oxi! É a Annabelle derrubando o livro. Spoiler pro próximo vídeo. Por último, o mistério de D.B. Cooper. Vocês já ouviram falar no Crime Perfeito? Porque esse aqui é um exemplo.
Esse caso aconteceu em 1971, quando um homem não identificado sequestrou um avião em pleno voo nos Estados Unidos. Ele pediu $200 mil como resgate e depois ele pulou do avião de paraquedas, fugiu e simplesmente sumiu. Esse é o único caso de sequestro aéreo sem solução da aviação norte-americana. Então, depois de anunciar o sequestro, o avião pousou para que ele pudesse receber os $200 mil que ele pediu e para que eles pudessem reabastecer a nave. E aí ele liberou os passageiros e levantou o voo com alguns dos tripulantes e depois ele pulou do avião para nunca mais ser visto. Mas aqui mora um erro que a polícia e o FBI cometeram, que muito provavelmente a Enola e o Sherlock não cometeriam. Então, antes de entregar o dinheiro, os agentes anotaram o número de série das notas, mas eles só divulgaram esses números para o público, para as instituições, meses depois, e também só começaram a rastrear o dinheiro meses depois que ele já tinha fugido. Então, mesmo que o criminoso demorasse bastante tempo para gastar o dinheiro, vai que ele entrou num posto de gasolina e comprou uma água, e eles poderiam ter encontrado essa pessoa, mas eles não encontraram porque eles não rastrearam a tempo. Então, enquanto essa informação sobre o dinheiro não era divulgada, os investigadores começaram a focar em outras coisas. Então, eles fizeram um retrato falado do suspeito e também começaram a investigar as impressões digitais e fizeram entrevistas com as vítimas que estavam no avião naquele dia, porém eles não conseguiram encontrar nada. Até porque o fator principal dessa história eram justamente as notas que eles demoraram para procurar. Então, eu tenho certeza que o Sherlock e a Enola iam começar a investigação deles pelas notas, que era a evidência mais importante de todas, e possivelmente teriam encontrado, né, esse criminoso que tá aí sumido até hoje. E aí, tá explicado? O Sherlock e a Enola podem até ser personagens fictícios, mas eles usam recursos reais como dedução, lógica e criptografia para solucionar os mistérios nas suas histórias. E como a ficção deles é bem baseada na realidade, é super possível que eles, assim, realmente conseguissem solucionar vários casos reais. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de clicar no gostei se você gostou. Se você ainda não tá inscrito, se inscreva aqui embaixo. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal Tá Explicado. Eu tenho os jogos. Os jogos do Sherlock? É, eu amo, Mas sabe? tem? Tipo, sabe esses jogos que, tipo, tem um caso, aí você tem que solucionar, você vai indo nos lugares? Quando você costuma jogar e com quem, né? Você sempre ganha? Nem sempre, nem sempre. Esse jogo, ele tem várias cartas. Então, cada carta é um caso e você nunca vai jogar o mesmo caso, entendeu? Porque são muitas. E aí, eu sempre jogo com as minhas primas, que elas também gostam muito. Eu tenho uma prima que ela é muito boa nisso, então é sempre nós duas, assim, eu quero ganhar dela, mas ela é muito boa. E tem muito enigma que você tem que resolver, e, tipo, é uma palavra que tem outros significados, aí isso você vai juntar e vai formar a frase que é a resposta, por exemplo, de como a pessoa morreu, sabe? E ela sempre acerta tudo. Pra quem gosta, Scotland Yard, esse jogo é tudo.